Terceira idade, um assunto que certamente interessa hoje a todos nós. Haja visto o aumento da população idosa que o mundo vem observando. Você provavelmente já deve ter tido a curiosidade de como seria a sua versão mais velha. Como seria a sua aparência, se teria cabelos brancos ou mesmo muitas rugas. Mas você sabia que a saúde física e mental são dois pilares importantes e que precisam dos devidos cuidados praticados ainda quando jovens? Afinal, você sabe quais riscos e problemas os idosos podem ter? No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe o geriatra Marcelo Altona. Entenda como funciona o envelhecimento, qual o impacto das doenças nessa faixa etária e quais devem ser os cuidados necessários. Fique ligado, o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer participar hoje do programa. Obrigado pelo convite. Marcelo, quais são os primeiros sinais para a gente sentir que o nosso corpo está envelhecendo? A fisiologia do processo de envelhecimento é complexa, mas acho que o que chama a atenção são a aparência física do processo de envelhecimento, né? Então, no dia a dia, o que salta mais aos olhos é a postura. Eu acho que a gente percebe um pouco da mudança do centro de gravidade. Então, frequentemente existe uma mudança ali da postura da coluna, o andar. Muitas vezes a gente percebe por conta dessa mudança algo aí que chama atenção. A pele, que eu acho que fica super claro, né? Quando perde a elasticidade, a gente percebe um pouco uma pele mais seca. E aí, obviamente, a diminuição do colágeno contribui. Além de outras pequenas mudanças, como coloração de cabelo, como formato ali da orelha, né, que às vezes aumenta um pouco, extremidades. Em geral, são essas aparências físicas que chamam mais atenção. O capítulo realmente é extenso, né, dá para a gente discorrer horas a respeito, mas eu acho que no olhar assim inicial é o que a gente mais percebe. E quando a gente fala sobre o organismo, que é a maneira como os leigos se referenciam ao funcionamento do corpo humano, as funções, o que você pode falar a respeito disso? O que chama muito a atenção na prática clínica, especialmente quando a gente vai diferenciar uma pessoa adulta de uma pessoa idosa, eu acho que muda a resposta ao estresse. Eu acho que isso é o que mais chama a atenção quando você, como médico, está diante de um idoso, por exemplo, com uma complicação como uma infecção grave ou como uma insuficiência cardíaca, descompensada, por exemplo. O que chama atenção é que o idoso, por não ter uma resposta ao estresse tão florida quanto o adulto, a gente precisa ter um pouco mais de atenção sob risco de perder diagnóstico. A gente vê, às vezes, infecções graves, onde se mantém a frequência cardíaca ou se mantém a pressão por mais tempo, onde eventualmente a gente não percebe uma mudança muito florida, né? Uma febre ou algo assim que é muito comum num processo infeccioso que a gente vê no adulto. Então, acho que essa mudança da responsividade, né, do organismo ao estresse é algo que chama muito a atenção. Claro que com as doenças e com o acúmulo das doenças, outras nuances aparecem e que deixam o processo um pouco mais claro ainda, né? Para a gente entender que é o idoso ou não. Mas, em geral, a fragilidade também é algo que a gente percebe muito, né, no processo, que é essa dificuldade em resposta de citocinas inflamatórias à infecção. E é isso para um clínico que está acostumado a ver no dia a dia, salta aos olhos e a gente entende que a gente tem que ter mais atenção para determinados momentos como esses. Genética e envelhecimento, correlação, há como mudar a genética através do comportamento? O determinismo do processo de envelhecimento, acho que a genética já teve uma importância maior, né? Hoje em dia, quando a gente entende todo o processo, a gente entende que a genética já não é mais tão definitiva para o processo de envelhecimento, né? Se eu pudesse escolher algo ali para investir, né, todas as minhas fichas para ter um bom processo de envelhecimento, eu investiria em bons hábitos,
né, em medicina aí do estilo de vida, em cuidados geral. Mas o fato é que a genética está aí e a gente percebe isso muitas vezes na manifestação de algumas doenças, de câncer, de algumas doenças neurodegenerativas, mas eu acho que já foi mais importante, né? Agora, ainda mais com o avanço da terapia genética, né, a chance maior é que a gente consiga conter ainda mais, né, essas alterações genéticas no processo e vai enaltecer ainda mais a qualidade de vida, né, as mudanças de estilo de vida para que a gente tenha um envelhecimento bem sucedido. Vamos falar um pouquinho de estrutura óssea. 2 aspectos importantes. Perspectiva de fraturas por questões ligadas ao cálcio, osteoporose. 2, encurtamento. Os velhos ficam mais baixinhos, mais curvos? Sem dúvida nenhuma, existe uma perda de massa óssea no processo de envelhecimento que se acentua nos homens a partir dos 50, nas mulheres muitas vezes está mais associada à menopausa. E essa perda de massa óssea, né, de densidade mineral óssea, contribui não só para doenças como a osteoporose, aumentando a incidência de fraturas diante de quedas e diante de complicações da saúde, como também muitas vezes essas mudanças conformacionais no organismo, né? Então existe uma mudança da curvatura da coluna, uma desidratação muitas vezes dos discos e até diminuição das alturas das vértebras que contribuem de alguma forma para que a gente perca ali um pouquinho de altura nesse processo. Fisioterapia e suplementos trabalham a favor, trabalham contra ou são indiferentes? Acho que é essencial. Eu falo muito que na geriatria a fisioterapia não é reabilitação. A fisioterapia muitas vezes é remédio, né? Acho que tão importante quanto uma medicação para o controle de uma doença crônica, a fisioterapia adquire essa característica de ser essencial. É claro que um olhar para o fortalecimento muscular, para o treino do equilíbrio, que é fundamental, e também para a gente melhorar a nossa capacidade aeróbica, vai auxiliar bastante para que a gente não veja a sarcopenia, para que a gente não perceba, né, essa piora funcional que muitas vezes a gente percebe no processo de envelhecimento. Os suplementos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho, porque a gente vive um mercado de wellness que está muito bem desenvolvido e muitas vezes a gente percebe o uso indiscriminado de suplementos como se fosse a alternativa, né, para esses processos de perda de massa muscular e perda de massa óssea. Mas acho que os suplementos são essenciais, especialmente diante de carências, diante de doenças como osteoporose, deficiência de vitamina D, diante de sarcopenia. A gente precisa melhorar o aporte proteico, a gente precisa muitas vezes aí de substâncias que melhoram o desempenho do músculo, e aí substâncias como o whey protein, que também pode ser substituído por uma boa proteína alimentar, mas também eventualmente a creatina, a gente sabe que traz um benefício para o desempenho e para o fortalecimento muscular e consequentemente minimizando os impactos da perda de massa muscular e óssea. Estou me sentindo fazendo uma consulta com você. Mas tem um paradigma importante que é a respeito da queda. A queda do idoso é uma coisa que muda a trajetória de vida daquela pessoa. Qual é a recomendação que você dá para as pessoas e a população que você atende no sentido de evitar as quedas? A queda ela é um elemento multifatorial no processo de envelhecimento. É pouco provável que uma queda com consequências catastróficas, que ela aconteça por um único motivo. Pode acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum é que exista um conjunto. Então, enumero aqui alguns. A própria sarcopenia e perda de massa muscular acaba prejudicando muitas vezes propriocepção, reflexos, que às vezes estão mais alentecidos no processo de envelhecimento, contribuem de alguma forma. A visão, né? Acho que mudanças naturais do processo de envelhecimento, sem contar as patologias oftalmológicas, então, às vezes uma dificuldade de percepção de profundidade que a gente percebe no envelhecimento, essa dificuldade de acomodação que a gente vê no cristalino, que às vezes numa mudança de posição, de foco, né, dificulta a formação da imagem, acaba de alguma forma prejudicando e facilitando a queda.
E tem questões ali intrínsecas, por exemplo, ao labirinto, né, que a gente percebe no processo de envelhecimento, ele fica um pouco mais instável, existe essa instabilidade e uma propensão maior a desequilíbrio. Então, só contando esses 3 olhares, né, o músculo esquelético, o da visão e o do labirinto, você já tem vários motivos para cair. Se a gente né, colocar também dentro desse pote as doenças do processo de envelhecimento, então doenças neurodegenerativas, doenças como Parkinson, que prejudica a questão motora, doenças osteoartrite, né, e a própria osteoporose, que ajudam a prejudicar, eventualmente AVCs prévios que a pessoa possa ter tido. Então a gente tem aí um contexto muito grande que facilita isso. Aí como prevenir? Né? Então acho que a gente tem que ter esse olhar global para o paciente, para entender quais são as nuances, se é fisioterapia, se é o melhor tratamento de alguma doença, se é o fortalecimento muscular, o treino de equilíbrio, se é uma consulta com o Dr. Cláudio para dar uma olhadinha na questão da visão, ou, eventualmente, acho que é importante a gente olhar para o ambiente onde está aquele idoso. Né? Então, eu jamais colocaria uma mesa baixa, né, num ambiente onde um idoso está circulando e um idoso com risco de quedas. Tem que olhar para o sapato, para o calçado dele. Então, aqueles calçados, o chinelo de dedo, que o calcânio facilmente sai, são calçados que a gente tem que evitar. Então, não dá para ser uma sola emborrachada. A gente tem que tomar cuidado para que seja um calçado aderente. Então, é um ambiente bem iluminado. O idoso muitas vezes acorda de madrugada para ir ao banheiro urinar. Então, às vezes está tudo escuro, às vezes a cama é muito baixa. Então, tem todo um olhar aí que a gente precisa de apoio, a gente precisa ter os banheiros adaptados, a gente precisa, porque às vezes está tudo bem, né, do ponto de vista, na medida do possível, do ponto de vista do processo de envelhecimento, aquele idoso está equilibrado, mas numa falha da iluminação acontece uma catástrofe e a gente sabe que uma fratura de fêmur, ou uma fratura de quadril, né, do osso do quadril ou da coluna pode ser catastrófica em termos de progressão aí de outros problemas de saúde. E a alimentação? Existe uma alimentação que é mais recomendada para o envelhecimento? Ou a alimentação é algo que a gente segue uma rotina dentro daquilo que a gente está acostumado? Acho que a gente não tem que olhar diferente para a alimentação no processo de envelhecimento do que a gente faz, né, com as pessoas numa idade adulta, por exemplo. Né? A gente sabe, por exemplo, que a alimentação ideal é a dieta mediterrânea, é uma dieta que a gente tenha menos carne vermelha, mais fibras, mais vegetais, legumes, menos alimentos industrializados, né? Ou seja, que a gente possa descascar mais. O que eu chamo a atenção para o processo de envelhecimento, que eu acho que é interessante, algumas mudanças do mastigar, algumas mudanças na dentição, algumas mudanças no gosto, podem fazer com que aquele idoso consuma menos alimentos importantes de uma dieta mediterrânea, como, por exemplo, boas proteínas, como, por exemplo, bons vegetais, e acabe se concentrando muito em carboidratos. E aí ele acaba se alimentando, porque o carboidrato sustenta, mas ele perde muito das vitaminas e aí, especialmente da proteína, e com a perda muscular que a gente já observa. Então, o que eu percebo muito é que o idoso não consegue atingir meta proteica de alimentação, um idoso com a saúde boa, provavelmente muito por essas alterações. Uma projeção realizada pelo IBGE indica que em 2070 o Brasil terá pelo menos 75,3 milhões de idosos em todo o país. Isso representa cerca de 37,8% da população de pessoas com 60 anos ou mais. Ainda segundo o Instituto, de 2000 até 2023, o número de idosos no Brasil quase duplicou, passando de 8,7% para 15,6%. Pacientes do Dr. Marcelo, Eliana Marino e Paulo Marino relatam quais os cuidados na rotina que ajudam na qualidade de vida. Levantamos cedo, em torno das 7 horas da manhã estamos de pé. Acordamos um pouco mais cedo, mas sempre aquela preguicinha na cama. E 7h30 tomando um café leve, à base de
proteína, leite, ovos, frutas, pouco pão, mínimo, quase nem sempre tem pão. Quase nem sempre tem pão. Nunca tem pão. E depois começamos a nossa rotina. A Eliana se prepara para o trabalho, eu me preparo para fazer uma atividade física. Normalmente faço corrida de manhã, 2 ou 3 vezes por semana. O dia que eu não faço corrida, às tardes eu faço academia. E estou dentro de casa fazendo o que for necessário para manter a casa viva, né? Sair para fazer compras e cuidar da questão financeira da casa. Não só da casa, da família. Da família, né? Dos filhos, um monte de gente. Então, essa é uma rotina, a minha rotina basicamente básica. Assim. Eu levanto 3 vezes por semana, eu faço academia às 6 da manhã, né? Daí eu trabalho presencial todos os dias da manhã. Então, é muito essa coisa assim, eu saio para trabalhar entre 8h15, 8h30, mais ou menos, e o Paulo toca a atividade da casa aqui, super. E o cuidado dele, com ele também, né? O cuidado com a gente tem uma preocupação e uma atenção a como a gente vai estar daqui 10, 15, 30 anos, porque a gente sabe que vai viver bastante. Então, já de muitos anos, a gente tem essa preocupação de como a gente vai estar e como o corpo que vai nos levar, né? O corpo, a mente, estarão aqui durante essa temporada toda para nos manter ativos, sadios, né? Sadios de mente e corpo. A gente mantém toda essa atividade de academia para manter a massa magra, né? Que hoje é importante na questão da idade, que você vai perdendo com o tempo. E em cima, essa parte aí eu me sinto muito bem. Eu tenho uma prótese no joelho, eu tenho artrose já há mais de 20 anos e coloquei uma prótese há 2 anos, né? E eu sei também que a condição física, né? Tá com as coxas bem fortes, o bumbum forte, tudo forte, sabe? Abdômen forte é o que vai te manter. Então, a condição física, para mim, ela é, assim, vital. Para eu poder me movimentar, para ter disposição. Adoro fazer academia cedo. Não foi sempre não que eu gostei. Adoro fazer academia cedo, dar disponibilidade, dar disposição, dar vontade de fazer as coisas, sabe? E aqui a gente faz uma parceria muito grande nessa coisa de esse cuidado, sabe? A gente faz um lance de saúde preventivo, sabe? A gente faz check-up anual, a gente frequenta médico, a gente pede orientação. Estou tomando essa vitamina, não estou tomando, sabe? Essa coisa assim. Nós acreditamos muito que se você tem tendência ou vai adquirir algum tipo de doença, se você consegue adquirir isso preventivamente, é muito melhor para cuidar, é muito mais fácil de cuidar. A gente conhece o Dr. Marcelo há uns 10 anos, mais ou menos, né? E a gente brinca que ele é um jovem, né? E ele tem uma disposição muito grande para estar orientando, para estar conversando, para trazer situações de pessoas mais jovens e mais maduras do que a gente, que enfrentou situações difíceis. Então, ele é um mentor, assim, sabe? De repente você chega lá, doutor Marcelo, estou precisando falar isso, eu estou fazer isso, o ortopedista falou para eu botar prótese, o que você acha, o que você não acha? Estamos aqui agora vendo vacina da dengue. O Paulo pensando, vou perguntar se é legal eu tomar essa vacina com 73 ou não. Então, ele atua muito como um orientador para a gente. E faz diferença, né, Paulo? E, assim, é uma disponibilidade enorme, assim, sabe? Ele é um querido, mora no nosso coração. Para os jovens, se preocupar realmente com a atividade física, de uma certa forma, mas sempre de forma equilibrada, com profissionais por trás dando essa orientação. Não é necessário que seja uma coisa exagerada, é uma coisa básica para, no futuro, colher os frutos disso tudo, porque o exagero leva também a ter problemas físicos. Então, tem que ter um cuidado muito forte com isso. E com as pessoas de mais idade, eu orientaria que também vá atrás de profissionais. Existem atividades muito leves que as pessoas podem fazer para buscar um equilíbrio, para evitar quedas, e estar forte muscularmente. E a mente, né? Tem a questão da mente, muita leitura. Hoje a gente pratica isso, muita leitura, muita atividade intelectual.
vai a shows e cinemas e teatro, então a gente está sempre ativo. A questão de estar sempre ativo também, né? Para poder ter uma qualidade de vida mais tranquila. Eu acho que não tem momento para começar, né? Eu acho que tem que ter a energia, tem que ter a vontade, tem que ter a coragem. E entender que o futuro é a gente que está fazendo. Então, para as pessoas mais maduras, né? Começa. Dá uma andadinha no parque, atravessa o quarteirão, dá uma andadinha, é uma 100 metros, 200 metros, sabe? Mas se movimenta, sai de casa. O sol faz diferença na nossa vida. Ver pessoas para fora de casa faz diferença também. Então, nunca é tarde para começar. Tem 90? Pega e vai. Ah, não posso. Não, pera um pouquinho. Todo mundo consegue um pouquinho. Que seja só um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de neurologia e envelhecimento. Alzheimer. Existe uma propensão maior que isso para acontecer em fases mais tardias, talvez pela própria teoria da questão da inflamação do sistema nervoso central. Existe algum tipo de prevenção para isso? Algum tipo de monitoramento para alguém que percebe o início disso, para evitar que isso chegue a uma situação tão ruim como a gente vê em determinados momentos clínicos? A gente está avançando muito na pesquisa do Alzheimer, né? Os imunobiológicos recentemente chegaram no mercado com uma promessa de que eles pudessem realmente conter aí o avanço da doença. A verdade é que a gente ainda não tem respostas fabulosas com essas medicações, apesar de elas terem a sua indicação em alguns casos. Eu acho que o cerne da doença de Alzheimer ainda está muito na prevenção, né? Se eu tivesse que escolher, né, algo ali para me concentrar, quando vejo um jovem no consultório, por exemplo, com interesse em envelhecer bem, eu acho que a gente tem que concentrar bem em bons hábitos de vida, né? Eu acho que um bom sono, um bom manejo do estresse, atividade física regular em todos os seus parâmetros, muscular, aeróbico, equilíbrio, uma boa alimentação, com pouco produto industrializado, poucos tóxicos, né? Pouco cigarro, menor quantidade de álcool possível, muita atenção com o sistema sensorial, né? Com a visão, especialmente com a audição. A gente tem estudos que sugerem que aí um prejuízo na audição pode aumentar aí bastante o fator de risco para as demências como um todo, não só para a doença de Alzheimer. Então, acho que se eu pudesse concentrar, eu concentraria nessas medidas como prevenção. E, acima de tudo, o controle das doenças crônicas. Porque acho que se fala pouco no controle das doenças crônicas. Porque a doença crônica é aquela doença assintomática, na maior parte das vezes, que começa a manifestação, né, inicial ali nessa fase da 4ª, 5ª década de vida. E como as pessoas não sentem, o que você não busca, você não diagnostica e você não controla. E aí você às vezes vê pessoas 10, 15 anos convivendo com hipertensão, com dislipidemia, com diabetes, né, que aumentam todo esse processo, né, de inflamação que você falou e acaba contribuindo muito para o desencadear aí dos quadros demenciais como um todo e aí consequentemente Alzheimer também. E exercícios de memória são úteis? Não só de memória, né? Quando a gente fala em déficit cognitivo, né? Ou em demências, a memória é sempre o que salta mais aos olhos, né? Quando a gente começa a perceber a perda da memória, especialmente dos entes queridos ou do nosso paciente. Mas a verdade é que não é só a memória, né? Acho que exercícios para a memória, mas que também estímulos intelectuais e cognitivos que atinjam todos os domínios cognitivos de aprendizado, atenção, capacidades de realização de tarefas complexas. Acho que tudo isso é muito válido. Obviamente, pessoas adultas, jovens ou idosos jovens nem sempre precisam de um estímulo neurocognitivo focado e específico, quando não existe nenhum sinal de perda cognitiva, mas acho que a gente precisa sempre ousar aí e colocar o nosso intelecto em prática. Então, novos aprendizados, novos projetos, né? Enfim, arriscar fazer coisas novas, né? Eu acho que
A inércia do cérebro é o pior inimigo aí, né, para o desenvolvimento da demência. Saúde mental e envelhecimento, ansiedade e depressão, algum capítulo em particular? Acho que caminham juntos, né? A gente sabe que no processo de envelhecimento existe um aumento da incidência, né, das doenças do transtorno do humor, como ansiedade e depressão, que muitas vezes estão na gênese de quadros demenciais. Então, acho que a gente não pode subestimar os quadros ansiosos e depressivos no idoso, apesar das muitas mudanças que o idoso vive durante o processo de envelhecimento. Acho que minimizar essas mudanças e sintomas associados a essas mudanças é um erro grande, porque é nesses momentos das doenças do humor não tratadas que a gente muitas vezes percebe descompensações de outras doenças crônicas e outras complicações que vão aí agravar e deixar esse idoso mais dependente, emocionalmente, fisicamente, que é o que a gente não quer no processo de envelhecimento. A gente quer autonomia, a gente quer independência, a gente quer não dar trabalho para as outras pessoas. Então, acho que olhar para a questão ansiedade e depressão é fundamental. Medicamento e apoio familiar. Como lidar? Porque muitas vezes a gente vê uma sensação de abandono no idoso. Como a gente pode, logicamente, além de motivar para a família, né, mas conscientizar essa rede de apoio, que no fundo deveria ser até um comportamento de natureza social, uma cultura. O que você poderia falar com a tua vivência dentro da área? Acho que a adesão ao tratamento é algo muito complexo na geriatria, né? Eu chamo de adesão o que acontece a partir do momento que o paciente sai do consultório e vai para casa com aquela lista de afazeres, que nem sempre são medicamentos, né? E acho que ele cumprir toda aquela sugestão, aquela lista de afazeres recomendados pelo seu médico é uma tarefa árdua e complexa, que a gente, na maior parte das vezes, tem que estimular que o idoso faça de maneira autônoma, mas muitas vezes não é possível, dependendo da condição. Aí eu acho que entra a família. A família tem que, primeiro, respeitar a individualidade do idoso, respeitar as vontades do idoso, mas, ao mesmo tempo, estar ali, né, no rescaldo, enfim, para diante de alguma dificuldade em fazer aquelas orientações, executar aquelas orientações, para que a gente possa estar presente. Confesso que nem todo idoso aceita. Às vezes demora para que isso aconteça. A minha sugestão é que a pessoa esteja lá, né? Ficar disponível é importante, né? Porque em algum momento o idoso vai reconhecer a necessidade. Eu brinco que comer pelas beiradas é um bom começo para esse perfil de idoso que não aceita ajuda. Acho que é o nosso papel como família. E, obviamente, entender se aquela recusa tem uma causa patológica. Porque, às vezes, em quadros demenciais iniciais ou em quadros depressivos importantes, aquela recusa tem como causa aquela doença. Então, tratar e iniciar um tratamento para aquela doença, para deixar aquele idoso também mais suscetível à ajuda, pode contribuir para o tratamento. Cuidados na terceira idade. Eu acho que acabou sendo uma aula, para meu benefício também. Eu queria agradecer a tua presença aqui no nosso check-up. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer, parabéns pelo programa, que eu assisto e sou fã, e espero poder contribuir aí mais um pouquinho para o processo de envelhecimento e para as pessoas que estão assistindo. O check-up fica por aqui. Hoje nós falamos sobre cuidados na terceira idade e tivemos o prazer de receber o Dr. Marcelo Altona, ele que é médico geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein. Se você tem sugestões, se você quer fazer qualquer tipo de comentário ou simplesmente escrever, anote drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje você viu como a genética pode impactar no envelhecimento, o uso de suplementos e alimentação adequada para a faixa etária, como a fisioterapia ajuda no fortalecimento do corpo, além da importância da presença familiar para os idosos. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.